E aí galera, beleza? Eu sou o professor Diego Carlos, matemática, aqui do Explicador Virtual. Bom, o assunto que nós iremos falar nessa videoaula fala sobre radiciação, tá? É um dos assuntos do nono ano que envolve algumas dificuldades, mas aqui nós estamos para tirar sua dúvida. Vamos lá. Primeiro vamos entender o que é uma radiciação. Radiciação é as frações tais como 3 sobre raiz de 5, raiz de 2 sobre raiz de 7, 2 sobre raiz cúbica de 6 e 9 sobre raiz cúbica de 3, raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2, que possuem no denominador números racionais, indicados por radicais. Olha só, o que são números irracionais? São aquelas raízes não exatas. Exemplo, você não tem raiz de 5, tudo bem? Você também não tem raiz de 7. Raiz cúbica de 6. Raiz quadrada de 3 tem raiz quadrada de 2. Não são raízes exatas. Por isso que nós chamamos de números irracionais, tá? Indicados por radicais, podem ter seus denominadores transformados em números racionais. Então, ou seja, a nossa meta é transformar os denominadores em números o quê? Racionais, tá? Ou melhor, racionalizados, tá? É uma outra nomenclatura. Vamos lá. Racionaliza-se o denominador de uma fração multiplicando ambos os termos dessa fração pelo fator racionalizante, tá? Então, nossa meta de estudo nessa parte de racionalização vai definir o que é o fator racionalizante. Tudo bem? Veremos alguns casos simples de racionalização. Então, a gente vai trabalhar com os casos que mais caem para você, que são os casos que nós chamamos de casos simples de racionalização, tá? De denominadores que, como já sabemos, consiste em transformar um denominador expresso por um número irracional, tá? Ou seja, essas raízes aqui, tá? Em um denominador expresso por um número racional, tá? Então a gente vai trabalhar com vários fatores, várias operações que tendem a transformar quem? Esse denominador em um número racional. Deu para entender? Isso aqui a gente já está fazendo. Isso aqui é só um breve resumo do que a gente vai trabalhar no decorrer dessa aula. Tudo bem? Vamos a um exemplo. Para você entender isso melhor. O primeiro caso, o denominador é um radical, tá? Olha só. 5 sobre raiz de 3. Quem é o fator racionalizante? O fator racionalizante vai ser o quê? Raiz de 3. Por que isso, Diego? Porque eu sei que raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar o quê? Raiz de 9. E raiz de 9 eu sei que é 3. Como é que eu vou aplicar esse fator racionalizante aqui? Olha só. Aqui, ó. Quem é o fator racionalizante? O fator racionalizante é o raiz de 3. Tudo bem? Se eu tenho uma fração e eu multiplico o numerador e o denominador dela por um mesmo número, essa fração não se altera o valor quantitativo dela. Aqui um exemplo bem simples que você aprendeu há um tempo, que é chamado de frações equivalentes. Olha só. Dois terços. O que representa isso?
2/3 é uma fração, tá? Uma fração chamada de fração irredutível. Ela está reduzida ao máximo. Se eu pegar essa fração e fizer isso, ó, vai ficar o quê, ó? 8/12. Essas duas frações representam a mesma quantidade? São frações equivalentes? São. O que eu fiz? Eu simplesmente só multipliquei o numerador e o denominador por um mesmo número. Então, ou seja, aquela coisa bem simples. Se eu pegar a pizza, cortá-la em 3 pedaços iguais e comer 2 pedaços, ou pegar uma mesma pizza, cortar em 12 pedaços iguais e comer 8, equivale, essa fração equivale a essa. Você estará comendo a mesma quantidade, tá? Isso é chamado de frações equivalentes, aonde eu multiplico o numerador e o denominador por um mesmo valor. Então essas frações, no princípio quantitativo, elas não se alteram. Tudo bem? Então olha só, se o fator racionalizante é raiz de 3, por quê? Porque quando eu multiplico raiz de 3 por raiz de 3, vai dar raiz de 9. E raiz de 9 é 3. Tá? Mas eu não posso multiplicar somente o denominador. Eu tenho que multiplicar no denominador e no numerador, para as frações ficarem equivalentes. Então, olha só, se eu racionalizo, a gente chama de racionalizar, eu vou multiplicar pelo fator racionalizante, raiz de 3 embaixo e raiz de 3 em cima. Nesse caso, vai ficar assim, ó, 5 vezes raiz de 3, 5 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. Raiz de 9 é quanto? 3. 5 raiz de 3, 5 raiz de 3. O que aconteceu? O meu denominador, que era um número irracional, ele transformou em um número racional. Tudo bem? Então o objetivo da racionalização é transformar esse denominador, que é um número irracional, em um número racional. Tudo bem? Trabalhando com fatores operantes, que nesse caso é o mesmo conceito de frações equivalentes. Deu para entender? Tá? Esse é o primeiro caso. A gente vai falar de outros casos e vamos fazer bastante exercício com isso. Tranquilo? Vamos lá. Bom, olha esse caso aqui. 5 sobre 2 raiz de 10. O fator racionalizante é raiz de 10. Olha só. Mas, Diego, e se eu colocasse o fator racionalizante como 2 raiz de 10 e fizesse da mesma maneira? Daria certo? Daria, tá? Mas você teria que depois, no final, simplificar mais. Então, ou seja, quem é um número irracional? O número irracional é a raiz de 10. E aqui há uma multiplicação. Então, nesse caso, o meu fator racionalizante é o raiz de 10. Por quê? Quando eu pego raiz de 10 vezes raiz de 10, vai dar raiz de 100. E raiz de 100 é 10. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? A gente vai fazer o mesmo princípio. Olha só. Aqui, ó. O que nós fizemos aqui? Nós pegamos aqui o fator racionalizante, que é a raiz de 10, multiplicamos em cima e embaixo. Então ficou assim, ó. 5 vezes raiz de 10, 5 raiz de 10. 2 raiz de 10 vezes raiz de 10 vai dar 2 raiz de 100. Raiz de 100 é quanto? 10. E aí, ó, ficou assim, ó. 2 vezes 10 e em cima 5 raiz de 10. 2 vezes 10, 20. Só que, olha só, o 5 e o 20
dá para eu simplificar. E aí, ó, simplificando o 5 com o 20, vai sobrar aqui em cima, raiz de 10. E embaixo vai sobrar quem? O 4. Deu para entender? Mas, Diego, e se eu fizesse a mesma coisa com 2 raiz de 10? Daria para fazer? Daria, não teria nenhum problema. Olha só como é que ficaria, ó. Tá aqui, não tá? Então, no fator racionalizante, eu vou considerar como sendo 2 raiz de 10. Então, eu vou ter que multiplicar ele em cima e embaixo. Então, vai ficar assim, ó. Tudo bem? Aqui. Então, aqui, ó, a solução foi assim, ó. 5 vezes 2 raiz de 10 vai dar 10 raiz de 10. E embaixo, 2 vezes 2, 4. Raiz de 10 vezes raiz de 10 vai dar quanto? Vai dar raiz de 100. Tudo bem? Aí olha só como vai ficar. Isso vai ficar 4 raiz de 10 sobre... Perdão, desculpa. Isso vai ficar 10 raiz de 10. E embaixo, 4 vezes quem? Raiz de 100 é quanto? 10. E aí o que você pode fazer aqui? Simplificar, ó. Cortando aqui, vai ficar assim, ó. Raiz de 10 sobre 4. Aqui, ó. Percebeu que deu a mesma coisa? Porque, na verdade, nosso objetivo principal é quem? Transformar o nosso denominador, que é irracional, em um denominador que vai se transformar em racional, através de operações. Tranquilo? Aí vamos lá. Bom, agora sim. Quando o índice do radical existente no denominador for diferente de 2, devemos ter um pouco mais de cuidado para achar o fator racionalizante. Quem é o índice? O índice seria esse cara aqui, ó. Vamos lembrar um pouquinho? Esse é o que nós chamamos de índice e o termo de dentro nós chamamos de expoente. Então, olha só. Quando o índice do radical existente no denominador for diferente de 2, devemos ter um pouco mais de cuidado para achar o fator racionalizante. Então, quando esse cara for diferente de 2, a gente vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado. Tudo bem? Então, ou seja, para racionalizar o denominador da fração de raiz qualquer não exata, o fator racionalizante é obtido mantendo-se o índice do radical. Então, ou seja, já manter o índice do radical, alterando-se o expoente do radicando para um número que é a diferença entre o índice do radical e o expoente original do radicando. O que ele está querendo dizer com isso? Olha só, toda vez que esse índice for diferente de 2, o que nós podemos fazer? Nós fixamos um índice e o expoente do radicando vai ser agora o índice menos o expoente que está aqui. Tudo bem? Assim, de um modo geral, o fator racionalizante de raiz enésima de a elevado a p é raiz enésima de a elevado a n menos p. Tudo bem, gente? Isso aqui parece bastante confuso para você, por enquanto. Mas você vai entender simples. Vou dar só um exemplo só. Se eu quero saber, ó,
o fator racionalizante de raiz cúbica de 2, é simples. Olha o fator racionalizante, como é que vai ser. Vou fixar o índice. Tudo bem? E como é que vai ficar o expoente? Basta eu pegar o índice menos o expoente original, que é o 1. Então vai ficar assim, ó. Raiz cúbica de 2 ao quadrado. Ou melhor, raiz cúbica de 4. Tudo bem, gente? Então, pessoal, viu aqui? No próximo slide, tá? Na próxima aula, nós continuaremos a falar sobre essa propriedade aqui, tá? Mas você vai ver outros fatores que envolvem esse conceito, tá? Na próxima aula, nós iremos enfatizar mais. Até, um abraço.